Aleluias, louvado seja o nosso bom Deus. Abra a Bíblia, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Nós já vamos fazer a leitura aqui do texto. Hoje eu quero dar continuidade daquilo que a gente viu semana passada. Tinha como título Vencendo a Intimidação e o Medo. O título continua agora a parte 2 aí, e a gente vai até domingo que vem continuar então falando sobre esse assunto. Vai ser uma série. Essa série aqui ela está baseada no livro do John Bevere, Quebrando as Cadeias da Intimidação, um livro que eu recomendo todos a lerem. Mas aquilo que você vai estar recebendo aqui, já começou semana passada, hoje e nos próximos domingos, eu tenho a certeza que vai te ajudar demais a vencer esse espírito da intimidação. E por que eu estou chamando ele de espírito? Porque é assim que a Bíblia o chama, como nós já vamos ver daqui a pouquinho. Deixa eu só de uma forma muito breve recapitular aquilo que a gente viu semana passada, para, se por acaso você não esteve aqui, não me ouviu. Nós falávamos, né, como eu disse, é só um breve resumo, mas falávamos a respeito da autoridade que nós possuímos. Deus deu autoridade ao homem para que ele dominasse sobre todas as obras da criação. O homem, quando pecou, ele entregou essa autoridade para Satanás. Tanto é que Satanás, quando vai tentar Jesus lá no deserto, ele vai dizer, vai mostrar os reinos da terra, a glória deles, vai dizer, tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, eu entrego isso para você. Jesus, obviamente, não aceitou aquilo, mas perceba que Jesus também não rebateu. Não, isso não foi te entregue, porque de fato havia sido entregue a Satanás. Na cruz, quando Jesus morreu por nós e após a sua morte, desceu ao inferno, passou 3 dias lá, aonde ele venceu os principados e as potestades, tirou todo o poder dele, como a Bíblia diz, levando o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Jesus tomou de volta a autoridade que o homem havia dado a Satanás, tanto é que Jesus, após a sua ressurreição, ele declara, todo o poder nos céus e na terra me é dado. Amém? Antes o diabo disse, a autoridade é minha, agora Jesus vai declarar, opa, não é mais seu, agora é meu. Até brincava, perdeu, né? Perdeu. Agora essa autoridade está sobre Jesus e ele então confere essa autoridade a cada cristão, a cada crente, nos permitindo agirmos então em nome dele. Nós temos essa autoridade. Aí eu falava bastante a respeito disso. Não diz respeito àquilo que a gente faz. Eu até dava exemplo. Essa semana eu orei bastante, essa semana eu jejuei, essa semana eu li a Bíblia todos os dias, essa semana eu estou com autoridade. Não, essa semana foi muito corrido para mim, não consegui orar, não consegui buscar Deus. Essa semana eu estou sem autoridade. Não diz respeito, claro que a gente tem que fazer todas essas coisas, mas autoridade não diz respeito àquilo que nós fazemos, diz respeito àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então precisamos assumir essa autoridade que temos. Porque eu falava uma frase no domingo passado que é fundamental. A autoridade que Deus nos deu e que nós não a exercemos, ela será usada contra nós. Foi exatamente o que Satanás fez. Deus tinha dado autoridade sobre toda a criação para o Adão. O Adão entregou essa autoridade para Satanás. Agora o diabo usava aquela autoridade contra ele. Você está entendendo? E nós precisamos entender que possuímos essa autoridade e usar. Falava também a respeito dos dons. Acabei de citar o versículo, né? Levando o cativeiro, deu dons aos homens. Então, o Senhor nos deu dons, e esses dons precisam, como Paulo disse a Timóteo, eles não podem ser negligenciados, subvalorizados, desprezados, não dá atenção para ele, e eu dei vários significados ali de negligenciar. Mas nós precisamos, como vamos ver, vamos entrar nesse assunto hoje, reavivar, acender, então, esse dom que está sobre a nossa vida. O que é um dom? Meu irmão, graça no hebraico é caris, né? com CH, mas se fala caris. Dom é carisma. É a mesma palavra caris, acrescentando um MA no final. Então,
um dom é uma derivação, poderia dizer assim, da graça. Amém? A graça num sentido amplo, num sentido maior, o dom, né, imerecido que nós recebemos, dentro desse dom, dentro dessa graça, há então os dons. Os dons são uma derivação da graça. Aí eu explicava, o que é um dom? É uma capacidade sobrenatural de Deus para fazermos algo, para realizarmos alguma coisa. Paulo, e aí a gente entra no texto aqui que a gente parou nele semana passada para dar continuidade. 2 Timóteo 1,6, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, diz assim, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Na primeira epístola, ele diz, não negligencie o dom. Aqui ele vai dizer, olha Timóteo, você precisa reavivar. Se ele está dizendo reavivar, parece que o dom estava morto, ou como eu usava a expressão na semana passada, desmaiado, porque o dom não morre. Amém? Né? Ele estava lá inoperante. E é isso que o diabo, ele tenta fazer com cada um de nós, com a intimidação. Fazer com que os dons que Deus colocou sobre a nossa vida, eles fiquem ali inoperantes. Eu lembro que eu citava até a parábola dos talentos. A um Deus deu 5, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5, multiplicou, devolveu 10. O que recebeu 2, multiplicou, devolveu 4. Mas aquele que recebeu 1 e que enterrou o seu talento, qual que é a justificativa que ele dá para ele ter feito aquilo? O medo. Eu fiquei com medo, por isso eu enterrei. Como eu dizia, e volto a afirmar, eu sei que talento era uma unidade monetária da época. Mas toda vez que eu penso nisso, eu acho que Jesus poderia usar tantas outras unidades que haviam várias unidades monetárias naquela época. Eu acho que não é à toa que Jesus usa justamente o talento, que é uma palavra, pelo menos no português, muito parecida, às vezes associada com o dom, que é o que muitas vezes a gente faz. Por medo, fica escondido. A gente não exerce ele. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Ô Timóteo, você recebeu um dom. Ele está na sua vida, mas ele está inoperante. Você precisa reavivar, você precisa acender ele de novo, você precisa ativar ele. E aí vem as duas perguntas. Primeiro, como é que ele fica dessa maneira? E segundo, o que precisamos fazer, então, para ativar esse dom, né? Então a Bíblia vai dizer assim, porque Deus não nos deu, olha só, espírito de covardia. Às vezes chamado espírito de temor, espírito de medo, espírito de timidez. A gente poderia, né, não estou querendo mudar o sentido da Bíblia, mas a gente poderia facilmente colocar uma outra derivação aqui, um espírito de intimidação. Amém? Deus não nos deu esse espírito de covardia, de timidez, de medo. Então você perceba que Paulo associa o dom estar inativo, vou chamar assim para não dizer que está morto, tá? O dom estar inativo com a entrada desse espírito de medo, de covardia, de temor, a intimidação. Talvez o que levou Timóteo a estar nessa situação era porque ele era um líder de uma grande igreja e ele era muito novo. Paulo até vai dizer para ele, olha, não permita que ninguém te menospreze por causa da sua pouca idade. Em outras palavras, não se deixe ser intimidado por conta dessa situação, por conta disso. E eu não sei se era isso ou se era só isso, né? Mas me parece que de alguma forma Timóteo, ele então fica intimidado.
E Paulo vai tratar justamente disso aqui. Desperta o dom está na sua vida, mas você não está utilizando ele. E aí, para tratar a respeito disso, ele vai dizer, olha, não esqueça, hein? Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, ou como eu chamava aqui, de intimidação. Mas eu quero chamar a atenção para você para o fato, então, respondendo a primeira das duas perguntas que eu acabei de fazer, o que pode tornar o dom assim inativo é justamente a intimidação, é justamente o medo. Mas outra questão, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia vai dizer, Deus não nos deu um espírito de covardia, ou de medo, de temor. Engraçado que a covardia que é traduzida de várias formas, como medo, como temor, como timidez, como eu já falei, mas sempre está presente a palavra espírito. Nós precisamos entender que a intimidação, ela é isso, ela é um espírito. A palavra espírito aqui, traduzida para o português como espírito, é a palavra pneuma. Uma tradução direta do hebraico, ela é sopro, ela quer dizer isso. Mas ela simboliza, ela quer dizer o espírito. É a mesma palavra que é usada para se referir ao Espírito Santo de Deus, é a mesma palavra que é usada para se referir ao espírito do homem, é a mesma palavra que é usada para falar dos demônios, dos espíritos malignos. Eu penso que espírito é chamar de sopro e não por acaso Deus faz um bonecão lá, lembra do Adão? E faz o quê? E sopra sobre ele. Ele passa a ser então uma alma vivente, né? E ele recebe então o espírito ali sobre ele e ele, aquele boneco, se transforma então em um ser humano. Então, é claro aqui que essa questão da intimidação, ela é um espírito. E se é um espírito, nós precisamos lembrar, precisamos ter sempre em mente que nós precisamos então tratar isso no reino do espírito. Porque é muito comum a pessoa estar debaixo de um espírito de intimidação e ela fica tentando tratar então os sintomas ou ainda as consequências daquilo, que nós já vamos falar melhor quais são, do que o problema em si. Então ela fica tentando tratar, né, o que é que aquilo está gerando. Ela fica tentando, muitas vezes, até por um positivismo, não, eu tenho que ser uma pessoa positiva e tal, tratar aquilo. Só que, claro, ser alguém positivo é algo muito importante, mas ela tenta resolver o que é algo espiritual simplesmente de uma forma natural, e não vai dar certo. Se é um espírito, precisa ser resolvido de forma espiritual. Amém? Nós precisamos entender isso. Meu irmão, perceba que frequentemente nós vemos pessoas fisicamente fortes, pessoas inteligentes, pessoas com uma capacidade muito grande, mas que têm problemas com a intimidação. E muitas vezes vindo de pessoas fisicamente muito mais fracas, de pessoas, às vezes, de uma menor inteligência, de uma menor capacidade, e a pessoa se vê debaixo daquela intimidação. Então você perceba que não é algo simplesmente natural. A intimidação, meu irmão, ela não é algo que vem de uma fraqueza de caráter, ou de uma fraqueza mental, ou alguma coisa assim. É algo espiritual. A gente muitas vezes vê, hoje eu quero falar, por exemplo, do Elias, a gente já vai chegar lá, alguém ousado, alguém intrépido, mas que em determinado momento da sua vida, a intimidação entrou nele, e você olha para ele e quase não reconhece ele mais. Eu citava na semana passada o Pedro. O Pedro, ele vai dizer para Jesus, se és tu, me manda ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz, vem. O Pedro desce do barco de madrugada, no meio de uma tempestade, amém, e começa a andar sobre as águas. Meu irmão, eu acho que não dá para chamar o Pedro de covarde. Amém. Eu acho que não dá para chamar o Pedro de medroso.
Então, ele está se movendo naquela unção, na mesma unção que Jesus estava se movendo. Ele está se movendo debaixo daquele poder, do poder de Deus. E ele está andando sobre as águas. Só que a Bíblia diz que daqui a pouco ele reparou na força do vento, ele repara nas ondas como estão agitadas, e a Bíblia vai dizer que teve medo. No momento que ele tem medo, ele se desconecta de Deus. E no mesmo instante, ele começa então a afundar. Amém? Olha que coisa séria. Meu irmão, como eu dizia, não dá para chamar ele de um medroso, nem nada assim. Mas alguém que era fisicamente forte, alguém que tinha uma capacidade, alguém que era intrépido, mas quando aquele espírito entrou nele, ele se desconectou das coisas de Deus. A gente vê esse mesmo Pedro diante dos soldados que vieram prender Jesus. Ele arranca da espada, cercado por um exército, por um pelotão, vamos dizer assim, de soldados romanos. Ele saca da espada e ele arranca a orelha do servo, só de quem está cabeceando toda a coisa ali, né? E eu acho que ele não mirou na orelha. Eu desconfio que ele não tinha mirado na orelha, né? E arranca a orelha dele. Dá para chamar um cara desse de covarde? Eu acho que não dá, né? Ele que há pouco tempo atrás estava dizendo: Jesus, eu estou pronto, vai para a prisão, para a morte, porque der e vier com o Senhor. Aí daqui a pouco, diante de uma serva que o indaga, que o acusa, diz: não, esse aí é um deles também. Entra nele o espírito de intimidação, do medo, e parece que aquele homem tão intrépido, ousado, desaparece. Amém. E lá está ele negando Jesus, e até a Bíblia diz espraguejando. Muitos dizem, como eu penso também, que ele não estava espraguejando a mulher, mas sim para provar que ele não tem nada a ver com Jesus, ele estava fazendo isso contra Jesus. Como se ele dissesse, mas, que eu não sou desse bandido aí, Jesus. Eu não sou desse, usar bandido para pegar leve, né? Porque sei lá a palavra que ele usou. Porque a Bíblia diz que ele começa a jurar e espraguejar, para tentar provar que ele não fazia parte daquele grupo. Então me parece que isso era dirigido contra Jesus. Tanto é que a Bíblia vai dizer que na mesma hora Jesus vai olhar para ele, e por óbvio, da onde Jesus estava, não conseguia ouvir aquela conversa, mas o olhar de Jesus vai cruzar com o olhar do Pedro, e o galo canta, ele se lembra da palavra, e ele sai dali para chorar amargamente. Então me parece que os insultos eram contra Jesus, né? Então olha que coisa séria. Quando entra a intimidação, alguém ousado, alguém intrépido, alguém para frente, como era o Pedro, mas quando entra o espírito da intimidação, quando a serva está lá acusando ele, né, a gente vê ele ser completamente transformado ali. Então nós precisamos entender isso, gente. Tá? Não é uma fraqueza de alma, não é uma fraqueza mental, né? Não é um defeito de caráter. Isso é algo espiritual e que nós precisamos tratar no mundo espiritual. Eu penso que é justamente isso que Paulo está falando aqui, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele vai dizer, mas de poder. Eu poderia dizer, mas de autoridade. Por isso que na semana passada eu falava de autoridade, eu dizia que nós estaremos colocando ali os fundamentos, então. E um dos fundamentos principais é esse, a gente entender que nós temos essa autoridade. Como que eu venço o espírito da timidez, o espírito do medo? Se movendo em poder, se movendo em autoridade, entendendo que nós recebemos essa autoridade da parte de Deus. Amém. Pode ver, meu irmão, talvez eu use um exemplo aqui, acredito que não dos melhores, mas vai lá, já comecei, né? Já comecei, deixa eu concluir.
Meu irmão, se fala muito hoje em dia do tal do bullying. O que é o tal do bullying, né? Que sempre existiu, hoje tem uma palavrinha mais bonitinha para isso. Não sei se é tão bonitinha assim, mas enfim, uma palavrinha aí para isso, né? O que é o bullying? É justamente a intimidação. Geralmente, aquela pessoa mais forte, não é assim? Que começa a intimidar os mais fracos, que começa a zombar, aquela coisa, roubar lanche e tal, né? Colocar medo. E o bullying, ele trabalha justamente dentro dessa questão da intimidação. É alguém que usa um poder que ele não tem para exercer sobre os demais. Agora, quando que acaba a intimidação? Quando alguém se levanta contra ela. Aí você vê aquele cara tão intimidador que ele não é tão assim. Verdade, não é? Sempre você vence o espírito da intimidação quando você confronta ele. Quando você se levanta contra ele. Quando você enfrenta aquilo com poder. Porque quanto mais você se encolhe, mais esse espírito de intimidação ganha força. Mais ele é exercido e mais a pessoa vai sendo rebaixada então. Agora, claro, estamos falando disso, como eu disse, no campo espiritual. Eu estou pegando isso simplesmente como um exemplo. Então, nós precisamos entender a nossa autoridade e se mover, então, nessa autoridade. Lá estava todo o povo de Israel tremendo de medo diante de Golias. E aí Deus manda Davi ali. Como é que Davi acabou com a intimidação que todo Israel estava sofrendo, inclusive Saul, o rei? Quando ele chega lá em poder, não é isso? Em autoridade. Vai dizer quem que ele está pensando que é? Para afrontar as fileiras do Deus vivo? Não, ele pode, aí você conhece a história, para resumir, ele vai dizer, não, você vem contra mim com lança, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, hoje eu vou entregar a tua cabeça, hoje eu vou arrancar a tua cabeça, vou entregar os corpos, seus e do seu exército, para as aves do céu comer. E você perceba que quando Davi vence Golias, e de fato arranca a sua cabeça, meu irmão, todo o povo de Israel que estava debaixo de uma intimidação, cria coragem e parte contra os seus inimigos, e os filisteus saem correndo, desesperado, amém? Porque aquele espírito de intimidação, ele é quebrado quando nós nos movemos em poder, em autoridade, e precisamos entender, a Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito, mas Ele nos deu um espírito de autoridade, de poder, aí a Bíblia diz mais, de amor. A Bíblia vai dizer, deixa marcado aí Timóteo, eu coloco rapidinho aqui para você e já volto para cá. Primeira epístola de João, capítulo de número 4 e versículo de número 18, a Bíblia diz, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor, o que é que ele faz? Lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Amém? Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo. Então Deus nos deu esse espírito de poder, de autoridade, de amor, que lança fora o medo, e de moderação. Tem outras traduções que chamam de equilíbrio, tem uma tradução que chama assim, de uma mente saudável, de uma mente equilibrada, de uma mente moderada, né, saudável. Então é quando a gente sabe, porque quando nós estamos debaixo dessa intimidação, a nossa mente não está saudável, ela se enche de medo, ela perde a sua paz, ela se acovarda e assim por diante. Então é isso que Deus nos deu, e é dessa maneira que nós vencemos então a intimidação. Amém? Vamos para o primeiro livro dos Reis agora, capítulo de número 19.
e versículo de número 4. Eu quero falar com vocês a respeito de Eliseu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e versículo 1. Eu falei 4, não, é o primeiro, perdão. Meu irmão, eu cheguei a citar o Elias no domingo passado, mas o Elias era alguém ousado, Elias era alguém intrépido. A gente leu Elias, meu irmão, sem medo, indo diante do Acabe e dizendo: olha, por causa dos pecados que vocês têm cometido, não vai chover, não vai cair um pingo de água sequer o orvalho virá, senão quando eu abrir a minha boca para dizer o contrário. Amém. A gente vê alguém, meu irmão, corajoso, a gente vê alguém intrépido. Não tem como a gente classificar Elias de uma outra forma, senão alguém com ousadia. Aí, o que acontece, não faz tempo eu falava aqui, ele vai lá para o ribeiro, os corvos o alimentam e tal, quando o ribeiro se seca, Deus manda ele, vai até Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Quando você ouve um negócio desse, parece que Deus já combinou com a viúva. Não parece? Só que o Elias chega lá e Deus não tinha combinado com a viúva ainda. E ele chega lá e diz: olha, me traga um copo de água para que eu beba. Ele diz: ah, tá bom, vou lá buscar. E aí ele vai dizer: olha, faz o seguinte, aproveita a viagem, né? Já traz um bocado de pão para que eu coma. Aí não, aí você já quer demais. Um copo de água, tudo bem. Agora, você está me pedindo pão, olha, eu peguei aqui esses gravetos, só tem lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou misturar, fazer uma massinha, assar com esses gravetos aqui, e a última refeição minha e do meu filho. Meu irmão, eu posso falar de mim, tá? Eu acho que eu no lugar, se eu não tivesse se movendo debaixo de uma ação divina ali, mas eu acho que eu no lugar dele ia dizer: oh, me desculpe, minha senhora, eu acho que foi a viúva errada. Amém? Né? Mas ele, com ousadia, vai dizer: olha, eu vim aqui para mudar essa realidade. Deus me falou de algo, e se Deus me falou, é aquilo que Deus falou e acabou. Ó, você vai fazer desse jeito. Mas antes de você fazer para você e para o teu filho, você vai fazer primeiro para mim. Gente, se isso não é ousadia, eu não sei o que é. Você já imaginou falar para a viúva, que está dizendo que é a última refeição dela e do filho? E você vai dizer: beleza, mas você vai fazer primeiro para mim. Tem que ter ousadia. Amém. E depois você vai fazer para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Meu irmão, e o milagre aconteceu. E a Bíblia diz que eles comeram muitos dias até que a chuva viesse. Quando a chuva referida que vem, é quando Elias se apresenta a Acabe. O Acabe está atrás dele para matá-lo. Meu irmão, como é que você vai diante de alguém que quer matar você? Geralmente o que a pessoa faz? Corre, mas ele vai lá. Ele diz: olha, vamos fazer um desafio, convoque aí todo o povo, convoque todos os profetas de Baal, 850 profetas, tinha lá 400 e mais 450 comiam a mesa de Jezabel, e eles vão propor um desafio, do lado de cá está só ele, do outro lado todos os profetas de Baal. Ele diz: vamos preparar aqui um altar, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Amém. E os profetas de Baal começam lá a invocar o Deus deles, e Elias está lá zombando. Ih, clama mais alto. Vai ver, ele não está ouvindo, vai ver, ele está dormindo, vai ver, ele foi viajar. Tá ocupado. Gente, não dá para dizer que esse cara é tímido. Né? E está lá zombando e tal. Aí quando chega a vez dele, repara o altar, clama a Deus, antes dele terminar, Deus desce fogo do céu. Amém. Responde, toda a nação começa a clamar ali, né? E ele confronta a nação de Israel e diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a ele. Agora, se é o Senhor, sirvam a ele, esqueçam Baal. Mas vocês ficam pé lá pecar? Meu irmão, ele confronta o rei, ele confronta os profetas, ele confronta toda a nação. Deus responde com fogo que vem do céu. Ele vai dizer: ô rei, corre, porque a chuva está vindo. Faz 3 anos e meio que não chove.
Ele diz, corre, porque a chuva está vindo, se você não correr, ela vai te pegar no meio do caminho. Aí ele vai orar, o rei está indo, ele vai orar. Vem lá o sinal. Ele sai correndo, o rei já tinha saído na frente dele. Ele sai correndo, passa a carruagem do rei, e ele correndo é mais rápido que a carruagem do rei. Não há dúvida que ele está se movendo debaixo de uma unção sobrenatural de Deus. Amém. Meu irmão, dá para dizer que esse dia foi... não foi um dia tão bom assim, ministerialmente, para o Elias? Não dá para dizer. Amém. Foi um dia de um sucesso, pode dizer assim, ministerial muito grande. Mas, quando Acabe chega em casa, olha o que acontece, depois de ele ver tudo isso acontecer. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Contei historinha, esqueci dessa parte, né? Quando desce fogo do céu, ele diz para o povo, mata essa cambada toda que estão levando vocês a se prostituir com Baal, a adorar Baal, e Baal não é Deus coisa nenhuma. E aí o povo avança contra eles, mata todos os profetas de Baal. Acabe conta a história para Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. O que diz aí, igreja? Elias ficou com medo. Amém. Ele não tem medo de enfrentar Acabe, confrontar Acabe, de confrontar o povo, de confrontar os profetas de Baal. Mas, de alguma maneira, ele deixa com que essa intimidação entre nele. Ele fica com medo. Nós precisamos entender duas coisas. Jezabel, ela se movia debaixo de um espírito de intimidação. E nós já vamos falar disso, já vamos tratar disso daqui a pouco. Mas nós precisamos entender uma segunda coisa, que é a intimidação, ela precisa de um veículo. O espírito de intimidação, para agir, ele precisa de um veículo. Imagine, é como um surfista. Vou usar o mesmo exemplo que o John Bevere usa. É como um surfista. O que um surfista precisa? De uma onda. Se ele não tiver uma onda para levar ele, acabou o surfista. O surfista não faz nada, né? O surfista pode ficar lá, ele senta lá na pranchinha dele, fica lá esperando uma onda. E às vezes, sabe o que acontece? Passa o dia inteiro e não vem nenhuma onda. E aí ele vai embora com a pranchinha com a prancha debaixo do braço, frustrado. Não é isso? Mas por que você não fez uma manobra? Por que você não surfou? Porque não tinha onda. Eu só posso fazer todas essas coisas se tiver uma onda. A mesma coisa é o espírito da intimidação. E a onda do espírito da intimidação é uma palavra. Amém? É isso que esse demônio, vou assim chamar, ele precisa para ele conseguir agir, para ele conseguir atuar. Então, a hora que Jezabel fala aquilo, parafraseando o que ela diz, olha, dentro de 24 horas você vai estar morto. É isso? Trocando em miúdos. De hoje você não passa. Ou amanhã, até essa hora, você não vai morrer. No máximo que você tem é 24 horas de vida. Meu irmão, e aquilo entra no Elias. Aquela intimidação consegue fazer esse homem destemido, ousado, corajoso, ficar com medo. Da mesma forma que a atenção que o Pedro deu, aquele vento, aquelas ondas fortes, fizeram com que ele tivesse medo. Aí olha o que a Bíblia diz. E levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo, o seu aprendiz, aquele que andava com ele,
Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. E orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amém. Olha que cena triste e terrível, e até contraditória, porque a Bíblia diz que ele foge para quê? Para salvar a sua vida, é isso, para não morrer. Aí chega lá e diz assim: ah, Senhor, me mata. Deus podia dizer: se quiser morrer, não precisava ter fugido. Não é verdade? Ficasse lá que Jezabel mesmo te matava, não precisava nem eu, né? Mas que coisa. Mas veja só, o Elias, ele está desesperançado, ele está confuso, ele está deprimido, ele perdeu todo o senso de propósito, ele perdeu completamente a sua visão. A Bíblia diz que ele começa a caminhar em direção ao deserto, nem ele não sabe onde ele está indo, está andando sem rumo. Aí daqui a pouco vê uma árvore lá para lá e diz: ah, Deus, não aguento mais, me mata. Olha só, uma das primeiras coisas que ele faz, a Bíblia diz que ele deixa o seu servo. Ele já perde e abre mão de uma visão de continuidade. Porque um servo, um discípulo, o que ele é? É justamente a questão: eu não vou estar aqui para sempre, eu preciso levantar pessoas para que continue essa obra, não é isso? Mas ele, uma das primeiras coisas que ele faz, ele larga o servo dele. É como se ele dissesse: olha, não adianta você me seguir mais, foi bom até aqui, foi bom enquanto durou, não é isso? Então perceba que ele perde completamente a visão ou o senso de propósito. Ele está confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Ele perde a esperança, né? A esperança nesse sentido, até que eu falava de um futuro, de uma continuidade. E nós precisamos entender que quando nós estamos intimidados, é exatamente isso que acontece. Além dessas coisas, nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa confiança, perdemos a nossa coragem, perdemos a nossa perseverança. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, um dia já experimentou isso. Se é que você não vem vivendo, experimentando isso. E eu tenho pregado essas mensagens, como quero orar daqui a pouco, justamente para que sejam quebradas essas correntes, essas cadeias da intimidação. Mas como eu dizia há pouco, o grande problema é que às vezes a gente quer tratar essas coisas e a gente quer simplesmente tentar lidar com as consequências daquilo e não com a causa daquilo. Quantas vezes nós nos vemos assim desesperançados, quantas vezes nós nos vemos assim deprimidos, quantas vezes nós nos vemos assim sem um senso, uma visão, sem um senso de propósito. E aí, às vezes, queremos tratar a consequência da coisa. Imagine, é como se tivesse uma árvore e os frutos dessa árvore sejam tudo isso que eu citei há pouco. E aí a gente vai lá e diz: poxa vida, mas olha o que está acontecendo na minha vida, tem aqui o fruto da desesperança, tem aqui o fruto que eu perdi a minha paz, eu perdi a minha coragem, eu perdi o meu propósito, eu estou confuso, eu não sei o que fazer. E aí a gente diz: não, deixa eu arrancar esses frutos. E aí a pessoa vai lá e começa a tentar arrancar todos esses frutos. Mas o que vai acontecer é que daqui a pouco aquela árvore vai gerar novos frutos. Amém? E durante um tempo a pessoa até diz: não, agora eu estou até melhor, estou me sentindo melhor e tal, mas daqui a pouco, quando ela vê, aqueles frutos estão todos ali de volta. E aí, às vezes, a pessoa, ela procura um conselheiro, ela procura alguém, diz: olha, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo desse jeito. E muitas vezes, meu irmão, aquele conselheiro, ele vai tentar te ajudar a lidar com os frutos.
Não, você não pode ficar assim, você tem que se alegrar, você tem que ser positivo, você tem que isso, você tem que aquilo. Você está entendendo? Isso quando eu estou falando de conselheiros cristãos, tá? Ou quando não, a pessoa procura outros meios e às vezes chega lá alguém e diz, não, toma esse remedinho aqui, você vai se sentir melhor. Meu irmão, eu não sou contra nenhum tipo de tratamento. Amém? Por favor, não me entenda errado. Eu não sou contra nenhum tipo de tratamento. Eu acredito que se a pessoa ela precisar de ajuda de um psicólogo, ela deve mesmo procurar. Se a pessoa precisar ajuda de um psiquiatra, eu acho que ela deve mesmo procurar. Eu não sou contra ser receitado, às vezes, um remédio. Eu não sou contra, como eu disse, nenhum tipo de tratamento. Não é esse o ponto. Amém? Mas, entenda só, muitas vezes aquele remédio, aquele conselho, vai tentar tratar simplesmente um sintoma. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para você saber lidar com esse sintoma. É como se dissesse, você precisa aprender a conviver com isso, não é isso? Você precisa aprender a conviver com isso. Você precisa aprender a saber lidar com isso. Só que nós precisamos entender, como eu dizia há pouco, se é algo espiritual, precisa ser tratado no campo espiritual. Não adianta eu arrancar os frutos se a árvore continuar lá. Eu preciso é derrubar a árvore, mas eu preciso é arrancar aquilo pelas raízes. Eu preciso entender que estas coisas estão vindo por causa de um espírito de intimidação. Eu falava no domingo passado, quando abordava e falava um pouquinho até dos sintomas disso, mas eu até explicava, nos próximos domingos a gente vai conseguir se aprofundar melhor, você vai entender melhor o que eu quero dizer até com intimidação, e principalmente se você assistiu também o culto da semana passada, você vai estar conseguindo me acompanhar melhor com relação a isso. Mas, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado com essa questão da intimidação. Nós já vamos ver melhor, mas é quando alguém... Lembra que eu falava que quando a gente não usa a autoridade que Deus nos deu, alguém vai usar aquela autoridade contra nós? Isso é intimidação. É quando alguém que não tem essa autoridade está usando uma autoridade contra a nossa vida. Jezabel não tinha autoridade sobre a vida de Elias. Pelo contrário, Elias tinha autoridade sobre a vida de Jezabel. Mas por não usar essa autoridade, ela pega aquela autoridade que ele deveria estar usando para agora usar contra ele e levar ele a esse estado, a essa situação. Então nós precisamos entender isso, que é dessa maneira que nós resolvemos o problema. Não é a consequência, é a causa, que é a intimidação, que é o medo. Como eu dizia há pouco, Jezabel, ela se movia então debaixo desse espírito de intimidação que a Bíblia vai chamar de feitiçaria. Quando a gente fala de feitiçaria, talvez aí por conta de uma influência até de filmes, de série, dessas coisas, nós imaginamos alguém sentado numa vassoura, com uma verruga na ponta do nariz, mexendo um caldeirão, não é isso? Né? A gente imagina alguma coisa mais ou menos assim. Mas biblicamente falando, feitiçaria não é isso, ou pelo menos não é só isso. A Bíblia vai dizer, eu gostaria que você acompanhasse comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 9, e versículo de número 22. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou falando com você. Perceba, como eu dizia, que Jezabel se movia debaixo de um espírito de intimidação. A Jezabel, ela intimidou Acabe. Não faz muito tempo eu preguei aqui na igreja, falando a respeito daquele texto que diz assim: nunca houve alguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. A gente vê que Jezabel, ela tinha autoridade sobre Acabe.
Mas aquela autoridade não era dela, era do Acabe. O Acabe que era o rei, o Acabe que era o marido, o cabeça. Mas a autoridade que Acabe não usava, ela usava contra ele. Jezabel intimidou todo Israel, porque Israel passa a adorar Baal por conta de Jezabel, que vai trazer os seus profetas, que os profetas vão comer à mesa dela, os profetas estavam na lista de pagamento dela, amém? E eles vão levar toda a nação a adorar Baal e virar as costas para Deus. Ela conseguiu intimidar, a Jezabel conseguiu intimidar Elias. Ela se movia debaixo desse espírito. Nós já vamos ver isso melhor. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz: ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel, olha só, e as suas muitas feitiçarias. Entenda, Jorão é filho de Acabe e de Jezabel. Com a morte de Acabe, ele que está reinando. Jeú, nós já vamos falar desse personagem daqui a pouco, foi alguém que junto com Eliseu acabou com esse espírito de intimidação que era para o Elias ter acabado. Mas ele vai dizer, lá está vindo Jeú com o seu exército, Jorão sai ao encontro dele e diz: é de paz a sua vinda? Você está vindo aqui por paz? Ele diz: que paz? Do que você está falando de paz? Se ainda continuam as prostituições, se ainda continuam as feitiçarias, as muitas feitiçarias de Jezabel, a sua mãe. E aí, como eu dizia há pouco, às vezes quando a gente fala de feitiçaria, a gente pensa justamente nisso. Mas o que vem a ser feitiçaria? Tem um outro texto que talvez te ajude a entender melhor o que é a feitiçaria. Gálatas capítulo de número 3 e versículo de número 1. Se não quiser, não precisa abrir, eu coloco aí, a gente lê junto. É só uma citação rápida. A Bíblia vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo vai fazer uma pergunta aos Gálatas e vai dizer: quem é que enfeitiçou vocês? Porque o que é a feitiçaria? Meu irmão, é quando alguém tenta exercer um controle sobre você. É quando alguém que não tem essa autoridade, não tem essa posição de autoridade, mas por você não exercer autoridade, ela toma essa autoridade para exercer ela contra você. É o que está acontecendo na igreja de Gálatas. Entraram falsos doutores, falsos mestres ali, para ensinar aos Gálatas, então, que eles deveriam se circuncidar, que eles deveriam guardar a lei, e que isso, que aquilo. Os chamados judaizantes. E Paulo vai falar justamente isso. Quem é que enfeitiçou vocês? Porque feitiçaria é isso, é alguém exercendo uma autoridade que não tem, mas por permissão, por intimidação nossa. Era o que estava acontecendo ali. E eu e você precisamos olhar se na nossa vida talvez isso não esteja acontecendo. Alguém exercendo uma autoridade sobre as nossas vidas, e eu peço que você não falte na semana que vem, porque a gente vai falar aqui de algo que às vezes acontece dentro da casa, dentro do lar. Porque às vezes quando a gente pensa em intimidação, a gente pensa só dos nossos inimigos, e nem sempre é assim. Estamos falando de Jezabel, por exemplo, que ela intimidava o seu marido. Só para colocar um gostinho na tua boca. Semana que vem, permitindo Deus, nós vamos falar de filhos intimidando os pais, exercendo uma autoridade sobre eles, que deveriam ser os pais exercendo sobre os filhos, mas que de alguma forma os filhos exercem sobre os pais. Eu não preciso ir muito, você conhece bem isso. Você já cansou de ver isso, mas nós vamos falar isso dentro da Bíblia, dentro desse contexto da intimidação. Só estou cutucando para você não faltar. Amém? Mas olha só,
Em Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo de número 20, já tô acabando, gente. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20, a Bíblia vai dizer, isso aqui é Jesus falando à igreja de Tiatira, ele vai dizer: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar, tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e as coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Amém. Meu irmão, eu não acho que essa mulher que estava agindo lá na igreja de Tiatira, que o nome dela era Jezabel. Amém. Eu não acho que houvesse essa coincidência tão grande. Mas Jesus vai falar de um espírito que estava agindo na igreja de Tiatira, que estava seduzindo, que estava enfeitiçando eles. Amém, igreja? E vai chamar esse espírito de Jezabel, ou vai chamar aquela mulher que estava se movendo nesse espírito de Jezabel, porque aquela Jezabel morreu, mas o demônio não. Amém. O demônio foi destronado e não conseguia mais atuar ali. Quando a Bíblia vai dizer que ela ensine, parece que alguém deu trono para ela de novo aqui nessa igreja. Amém. Parece que ela ocupava alguma posição, algum cargo de liderança ali, que dava a ela plataforma para ensinar, para alcançar outras pessoas. E é interessante, os primeiros versículos, eu volto aqui no versículo 20 para te chamar a atenção para isso, né? Tenho contra você o fato de você tolerar essa mulher. Então, aquela igreja ali, muitos já tinham sido seduzidos, já haviam abraçado aquilo, como a Bíblia vai dizer. E vai dizer, eu vou trazer juízo contra ela e contra aqueles que adulteram com ela. Amém. Mas perceba que a outra parte da igreja, e na minha imaginação, seria a maior parte da igreja. Amém. Tanto é que se você ler os versículos anteriores, Jesus está elogiando essa igreja. Ele elogia e diz, olha, mas eu tenho uma coisa contra você. Vocês estão tolerando esse espírito. E quantas vezes o problema é justamente esse, sabe? A maior parte da igreja olhava para aquilo e dizia, não, isso está errado, isso não está certo. Amém. Isso aí não vem de Deus, isso aí é uma obra do diabo. Mas... deixa, né? Não vamos criar conflito. Não vamos criar guerra, não vamos criar confusão aqui. E passava então, ainda que não concordasse, mas passava a tolerar aquilo ali. E Jesus está dizendo, é isso que eu tenho contra você. Vocês não deveriam tolerar esse tipo de coisa. Interessante que quando Paulo também escreve aos Coríntios, ele vai falar de um imoral lá, e ele vai dar uma bronca na igreja e dizer, como que vocês são tão arrogantes a ponto de tolerar isso? O camarada tinha um caso com a madrasta e a igreja simplesmente tolerava aquilo. E às vezes, quem sabe, naquela visão, não, senão o irmão vai entristecer, vai sair da igreja. Então, para não perder um, vamos perder 10, vamos perder 100. E acaba tolerando esse tipo de espírito, esse tipo de ação demoníaca na igreja. Quando ele chama eles de orgulhosos, provavelmente nesse sentido, vocês acham que vocês são melhor que Deus? Vocês são tão arrogantes assim? Que vocês permitem esse tipo de coisa? Gente, o assunto aqui é muito sério. Agora você perceba
que essa mulher, ela está exercendo uma autoridade que não foi dada a ela. A Bíblia vai dizer, além de tolerar, diz, essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Tem uma tradução que diz que ela se diz profetisa. Ela não é profeta, mas ela se autodenominou profeta. Ela não tem essa autoridade. Eu não dei a ela essa autoridade, mas ela tomou para si uma autoridade, está exercendo essa autoridade contra aqueles que deveriam exercer. Isso a Bíblia vai chamar de feitiçaria. Você está entendendo em nome de Jesus? Perceba que esse texto está, em conformidade com os dois outros textos que a gente acabou de ler, de Gálatas e de Reis. Então, essa mulher se movia debaixo desse espírito. Vamos voltar lá para 1 Reis 19 e a gente acaba aqui. 1 Reis capítulo 19, agora nós vamos no versículo 15. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra, Então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também, quem? Lembra do Jeú? Que a gente acabou de falar nele, Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta, olha isso aqui, em seu lugar. Meu irmão, a gente leu até o momento que Elias está debaixo do zinho, pedindo a morte, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata logo que é melhor. E ele dorme. Quando ele dorme, vai lá o anjo, cutuca ele, traz pão e água, ele come, volta a dormir, vai lá o anjo, cutuca ele de novo, mais pão, mais água. E diz, opa, não é para dormir mais não. Agora com a força dessa comida, você vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias se levanta, caminha durante 40 dias e 40 noites pelo deserto. Amém. E chega até Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega lá, Deus manda ele para o monte. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele entra em uma caverna. Não é isso? Deus manda ele para o monte. O que você pressupõe? Que ele vai fazer o quê? Vai subir no monte. Não, mas ele acha uma caverna e se enfia lá dentro da caverna. E aí o Senhor chega para ele e diz assim, o que fazes aqui, Elias? Amém. Meu irmão, mas não foi Deus que mandou? Eu podia dizer, meu Deus, mano, o Senhor mandou o pão, mandou a água, eu caminhei 40 dias, Deus, para chegar aqui o Senhor dizer o que eu estou fazendo aqui? Mas me parece que a pergunta de Deus é assim, eu te mandei num monte, não na caverna. Amém. Mas Deus vai perguntar o que faz aqui, Elias. Ele vai responder, Senhor, vem com uma conversinha, Senhor, não sobrou ninguém, só sobrou eu, todo mundo virou as costas para o Senhor, e o Senhor não acredita, estão tentando me matar ainda, Senhor. Não é isso? E Deus sequer responde aquele falatório todo. E mais uma vez, Deus se apresenta ao Senhor, Deus se apresenta a Elias, dizendo, e a pergunta é a mesma, o que você está fazendo aqui, Elias? E pela segunda vez, a mesma conversinha, Senhor, todo mundo virou as costas para o Senhor, ninguém quer saber de ti, só sobrou eu, e ainda querem me matar, Deus. É isso? E diante dessa segunda vez que Deus havia aparecido, havia vindo o fogo, o vento que rachava, que quebrava as rochas e tudo, depois uma voz mansa, suave, e pela segunda vez Deus fala com Elias, e Elias responde a mesma ladainha. É diante disso, é depois disso, que Deus vai dizer para Elias, Elias, volta o caminho por onde você veio. Do jeito que a coisa está, Elias, não dá para te usar. Amém.
Eu falava bastante semana passada que quando entra o espírito da intimidação, como eu usava essa expressão, alguém puxa um fio. E a gente se desliga de Deus. O Elias está desligado de Deus, o Elias está desligado do mover de Deus, o Elias está desligado da comunidade dos irmãos, isso já vai ficar claro aqui. Ele vai dizer para Deus, só sobrou eu, daqui a pouco Deus vai dizer, tem 8.000. Amém. Você está achando que é só você porque você se desligou, porque você deixou o teu servo, porque você foi para o deserto, porque você se isolou. E você não consegue enxergar que tem muita gente como você resistindo a esse espírito. Amém. Mas você se isolou. Olha que coisa séria isso. E Deus vai dizer, você vai ungir 3 pessoas. Azael, rei da Síria, Jeú, rei como Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar. Eu vou ter que te tirar daí, Elias, e eu vou ter que colocar alguém no teu lugar. Amém. Olha que coisa séria. Deixa eu continuar. 17. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também, eu falei 8, perdão, são 7, tá? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você acha que só sobrou você? Você está muito enganado. Ainda tem 7.000 que eu preservei, que eu conservei. Amém. Meu irmão, Deus manda ele ungir. Não vou falar do Azael. Jeú. Bom, deixa eu falar uma coisa. Deus manda ele ungir 3 pessoas. Sabe o que Elias faz? Unge Eliseu e só. Sabe quem ungiu Azael e Jeú? Eliseu. E os próximos anos da vida de Elias é simplesmente para preparar Eliseu para ocupar o seu lugar. O Elias apresenta a Deus, Deus está aqui, uma carta de renúncia. Deus, não, cansei, não quero mais brincar disso. É como se Deus dissesse, tá bom, então você vai ter responsabilidade e você vai cumprir pelo menos o aviso prévio. Não é isso? Pelo menos o aviso prévio vai cumprir. E nesse tempo que você vai estar cumprindo o aviso prévio, você vai estar preparando alguém para ocupar o teu lugar. Amém. Meu irmão, ele vai lá, passa a capa lá, você conhece essa história sobre Eliseu, diz, tá aí, Eliseu, agora é contigo. Tem uns 2 aí para ungir, um tal de Azael, um tal de... mas eu também não vou ungir não, eu vou ungir você. Não é mais ou menos isso? Olha que coisa séria. Agora, Jeú e Eliseu, os 2 que Deus mandou ungir, como eu disse, não vou nem citar o Azael aqui, mas os 2 que Deus mandou ungir, foram os 2 que destronaram esse espírito de intimidação sobre Israel. Foram aqueles que mataram, Jeú matou Jezabel, eles mataram Acabe, eles mataram a descendência deles, inclusive Jorão, como nós citamos há pouco. E eles então é que derrubaram, destronaram, o termo que eu usava há pouco, esse espírito de sobre Israel. Me parece, meu irmão, que era o que Deus queria fazer através de Elias. Amém? Mas o Elias se intimidou e não fez. E Deus vai dizer, eu vou levantar pessoas que vai fazer aquilo que você não fez. Amém. Meu irmão, nós precisamos tomar um cuidado muito grande com esse espírito de intimidação. Porque se nós deixamos isso entrar na nossa vida, Provérbios diz que o temor dos homens, o medo que sentimos das pessoas, elas são uma armadilha. Amém. Elas são uma armadilha, o diabo prepara uma armadilha para nos derrubar. E nós não podemos, em nome de Jesus Cristo, permitir isso que seja na nossa vida. Isso é uma arma que o diabo usa demais para tentar impedir a gente se mover nos dons que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém. Para tentar parar uma obra sobrenatural que está sendo feita através de nós.
E talvez se você olhar para a sua vida, como diante dessas verdades, eu olho para minha caminhada ministerial e consigo enxergar vários momentos aonde o diabo conseguiu ter êxito nisso. Uma intimidação, porque levanta um grupo de pessoas contra você, porque alguém traz uma palavra, você acaba abraçando aquela palavra, porque se levanta uma situação muito complicada, você acaba ficando com medo daquela situação e muitas vezes não faz aquilo que Deus chamou para fazer. E Deus quer quebrar as correntes da intimidação. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.